Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui na nossa série, o Estudo dos Salmos, no Instituto Fabiano Pires, e dessa feita nós vamos estudar o Salmo de número 4. Esse salmo, na versão NVI, que é a versão que normalmente eu uso, já falei com vocês que me acompanham aqui, diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso e ele vai me ouvir quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem, e ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Muito bem, esse salmo é considerado um salmo de Davi, inclusive está categorizado dentro da perspectiva dos salmos de súplica, e é justamente um salmo que, segundo alguns autores, possivelmente está linkado com o salmo de número 3. Nós estudamos no Salmo de número 3, a angústia de Davi, quando enfrentava problemas com alguns inimigos específicos. No estudo passado eu falei sobre 4 deles, o principal, inclusive, sendo o seu filho Absalão. Nesse Salmo de número 4, nós temos algumas coisas logo de cara muito bem reveladas. Primeiro, nós temos revelado aqui o tipo de pessoa que Deus está interessado em ouvir, em especial aquela pessoa que tem um coração sincero, que se abre para realmente se derramar diante dele. Em segundo lugar, também nós temos muito claro o tipo de atitude que nós temos que tomar diante das adversidades da vida. E temos também com muita clareza a paz que sente aqueles que realmente confiam no Senhor e que entregam sua vida e seus caminhos a Ele. É muito interessante e, inclusive, quando começamos a ler para estudar o Salmo, a primeira pergunta que nos vem à mente é: quais são as atitudes que temos que tomar diante das adversidades da vida, das vicissitudes, dos problemas? Porque, de certa forma, em algum momento, todos nós vamos estar no olho do furacão, no meio de problemas que aparentemente podem ser até intransponíveis para nós, e não achemos, quem sabe, solução humana para essa situação. E aí nós temos que saber como é que nós vamos lidar com essa questão. Davi, por exemplo, aqui é mais um dos momentos das suas angústias, porque todos os salmos dele que falam sobre essa questão demonstram realmente uma sinceridade quando ele fala realmente com o Senhor a respeito daquilo que ele estava passando, consequentemente daquilo que ele estava sentindo. Muito interessante é que Davi, apesar de confiar muito em Deus, ele não deixou de clamar a Deus. E quando ele clama, é claro que ele está demonstrando com isso também confiança na pessoa do próprio Deus. Consecutivamente, quando ele expressa a sua confiança, ele não deixa de fazer aí, mesmo que nas entrelinhas, um hino de louvor a Deus, dizendo: obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor é na minha vida e o Senhor vai me dar a vitória, mesmo nessas situações que parecem não ter soluções muito aparentes. Então, quando nós começamos a ler o Salmo, já de começo, nós temos aqui, pelas atitudes de Davi, 6 situações que nós podemos ponderar. A primeira delas, Davi clama. Esse clamor de Davi, ele já começa assim, né? Responde-me quando eu clamar. Essa atitude de clamar é justamente aquela atitude de uma oração mais intensa, mais poderosa, mais forte, mais vigorosa. É aquela oração que Jesus, inclusive, mencionou quando ele nos ensinou a orar, dizendo que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta vai abrir para ele. É uma oração que realmente vai atrás para poder alcançar aquilo que tanto precisa. Mas outra situação interessante também, em segundo lugar, é que Davi não apenas clama, mas ele direciona o seu clamor a quem de fato pode resolver o problema, que era o Deus da sua vida. Em terceiro lugar, ele vai expor a sua angústia de maneira muito clara, mas não vai deixar também, em quarto lugar, de falar para Deus em detalhes aquilo que ele estava precisando da parte do Senhor. E depois Davi, então, vai mostrar claramente, né, a sua intenção de ser atendido pelo próprio Deus e, consecutivamente, também vai fazer essa expressão de louvor a Deus, dizendo: muito obrigado, porque o Senhor, com certeza, está na minha vida e vai se interpor com relação a essas causas que eu estou enfrentando. Logo em seguida, então, no Salmo, Davi começa a falar sobre os seus inimigos, né? E quem de nós não temos inimigos, sejam os inimigos de graça que surgem ao longo da nossa vida, sejam aqueles que infelizmente nós acabamos adquirindo por conta das nossas más ações,
nós sempre temos inimigos, e Davi tinha muitos, e parece até que pela sua angústia, como se eles estivessem aqui fungando na sua nuca, atrás de realmente causar a ele qualquer tipo de dano, de tristeza e de situação adversa. Mas o Davi ora a Deus, não é? Ele clama a Deus, e é como se ele estivesse num quarto de oração, e de repente ele se levanta para enfrentar as suas batalhas. É essa a impressão que nós temos quando lemos esse salmo. E muito interessante também uma atitude de Davi, que ele não menosprezou o poder dos seus inimigos, a força deles. Porque um dos grandes males das pessoas é justamente não entender que quando elas estão enfrentando seus inimigos, os inimigos têm força também. Mesmo que eles não tenham uma força descomunal, mas eles possuem suas estratégias de batalha, e o Davi sabia muito bem disso, por isso que ele já direciona o seu clamor diretamente a Deus. Em seguida, então, já continuando a sua fala com relação aos seus inimigos, ele dá conselho para esses inimigos. Olha, eu gostaria que vocês repensassem o que vocês estão fazendo, quem sabe até na hora que vocês fossem dormir, vocês realmente colocassem a cabeça no travesseiro e repensassem, porque talvez vocês não estejam lutando apenas contra um homem, que sou eu, mas estejam lutando contra o Deus que me chamou e me colocou na posição que eu estou. Então, se de repente vocês realmente estão fazendo isso, consecutivamente vocês têm uma opção, que é se arrepender e oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, ou então continuar nessa mesma premissa, mas ter um fim não muito bacana para a vida de vocês. Inclusive também, já aproximando do final do Salmo, existe uma pergunta, né? E essa pergunta diz o seguinte: quem nos fará desfrutar o bem? Isso é muito comum acontecer por parte daquelas pessoas que estão enfrentando uma situação muito complicada e talvez não estejam achando a solução de forma muito aparente, e de repente elas então podem fazer esse questionamento: de onde virá o meu socorro, né? Como diz também o próprio livro de Salmos, mas o meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. E aí, ao final do Salmo, Davi tinha tanta convicção no poder do Deus que ele servia, que ele faz a seguinte expressão: o Senhor me encheu o meu coração de alegria, e é uma alegria até muito maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. É por isso que em paz eu me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Davi tinha plena convicção de que, a despeito das suas dificuldades, Deus era na vida dele e ele ia vencer. O Senhor ia realmente bradar na vida dele e as coisas iam acontecer, por isso que ele não perdia noite de sono, a despeito de, enquanto de dia estar acordado, estava ali lutando em oração, perseverando com o Senhor, até que pudesse alcançar a sua vitória. Que todos nós aprendamos a ser como Davi e sempre colocando Deus, evidentemente, em primeiro plano, para que nós possamos vencer também nas nossas adversidades, tá bom? Pensa nisso e até o estudo do Salmo de número 5. Deus te abençoe.